Olá, eu sou o pastor José Alves. Eu sou autor desta obra que tem o título: O Inferno não é um mundo de fogo, o inferno não tem fogo. Estou gravando esse vídeo, espero que ele vai chegar a uma aglomeração máxima em todo o Brasil e por que não dizer em todo o mundo. Quero explanar o versículo de número 42 da página 41 deste livro, que fala da história do Rico e Lázaro. A história do Rico e Lázaro não foi narrada para contar sofrimento de alguém no inferno de fogo ou no Hades de fogo, porque estes lugares são inexistentes. O Hades de fogo e o inferno de fogo é mito. Inferno de fogo é mito romano e Hades de fogo é mito grego. Assim, a história do Rico e Lázaro tinha um objetivo diferente de contar sofrimento no tempo presente, ou de narrar gozo no tempo presente, mas sim de mostrar o havia, a história da humanidade. Havia no passado Moisés e os profetas, havia no passado, está no verbo do passado, havia no passado o moço rico e Lázaro, havia no passado os 5 irmãos do moço rico e o pai do moço rico. Lucas 16, 19 a 21 é o havia. O 22 é o presente, estamos vivendo. Ali é o hoje de Deus, um dia de Deus. Estamos vivendo ainda esse dia, esse hoje. A história dos apóstolos, a história da igreja, até a morte e ressurreição, até arrebatamento da igreja. Versículo 23, acontece que aparece os homens, a humanidade ressuscitada. Os salvos e os perdidos. Ali tem o moço rico representando os perdidos e o Lázaro representando os salvos. Dá-se prosseguimento a este julgamento, versículo 24, o julgamento dos perdidos, julgamento para os salvos. Versículo 25 termina esse julgamento, é condenado o grupo do moço rico e absolvido o grupo do Lázaro. Versículo 26, bate-se um martelo e termina a história da humanidade, toda a história narrada do havia, do presente, da ressurreição dos mortos, julgamento, condenação, absolvição, terminou. Está os perdidos do outro lado do abismo. Que abismo é esse? O lago de fogo. O lago de fogo não é um fogo literal, mas sim a separação da vida para sempre. Todos que estiver do lado de lá nunca mais pode se aproximar do lado de cá, disse Jesus. Os que estiver de lá não podem vir para cá. Morte eterna, separação eterna. Morte não é o espírito, mas sim a separação da vida. A vida está do lado de cá, a morte do lado de lá. A morte e o inferno são lançados agora no lago de fogo, que é a segunda morte, a separação da vida para sempre. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 9 e 10, há um julgamento. Esse julgamento, pastor, é literal. Esse rio de fogo, Daniel 7 e 9, é literal. Se for literal, o lago de fogo também é literal. São dois julgamentos que são igual em época distinta. Assim, os salvos serão julgados no rio de fogo para ser absolvido, purificado e viverão eternamente com Jesus. Daniel 7 e 14. Assumirão um reino eterno que não passará a outro. Essa é a história do moço rico e do Lázaro. O Lázaro está do lado de Daniel, no rio de fogo, e o moço rico está do lado do lago de fogo, que é a perdição eterna, separação para a vida. O lago de fogo não é literal, porque a besta e o falso profeta estavam ali há 1000 anos e não tinham morrido. Assim, o lago de fogo não é mais nem menos do que a separação da vida para sempre. Sofrerão no lago de fogo eternamente os perdidos, e os salvos viverão eternamente com Jesus Cristo. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, juízo eterno, morte eterna, condenação eterna é o lago de fogo. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, isso é gozo eterno, vida eterna. Mateus 25 e 46. Os perdidos sofrerão eternamente e os salvos gozarão eternamente. Daniel 12 e 2 é a mesma coisa. Essa é a história da parábola do Rico e Lázaro, narrada de forma responsável.